Essa é a diferença do bom árbitro pro craque. Pro grande árbitro. É o cara que sabe pensar. Que quando vai tomar um tipo de atitude dessas aí, ele vende a decisão de uma maneira tal que quando ele fizer, o cara diz assim, ó, cara, não teve volta. O Léo Jardim realmente estava matando tempo, tinha que ser expulso. Né? Então, o A cara... questão é que é uma decisão que envolve uma palavra médica, né? Não, mas ela pode nem envolver. É. Por exemplo, agarra dentro da área. Vamos lá. Um dos grandes cânceres do futebol mundial há muito tempo. Eu comecei a ver, apitando, que eu falar com os caras, só, cara, para de agarrar, que senão eu vou marcar pênalti. Não adiantava nada. Fazia 2, 3 vezes aquilo ali, tava todo mundo, ninguém mais ouvia nada. Aí eu chegava nos caras, que estavam se agarrando, chegava as coisas, tudo bem, tá, não, professor, não, pode ficar, continua vocês fazendo. Sabe o que eu estou fazendo para agora? Estou botando uma câmera em cima de vocês. Eu vim aqui conversar com vocês, eu botei uma câmera em cima de vocês. Quer continuar agarrando? Fica à vontade. Só que agora eu sei que tem uma câmera para mostrar o que eu vou apitar. Falta do ataque ou falta da defesa. Agora é com vocês. E virava as costas. Acabou. Acabou o agarrão. Eu podia, dentro da lei, ficar quieto, esperar, botou para a área, agarrou, pum, pênalti. Não é isso? A lei me permite isso. Pô, tô tomando atitude, não tá dando certo. Chama o capitão. Diz, velho, dá uma olhada lá no Elo, lá, cara. Porra, cara. Falei com o Elo 2 vezes já, cara. O Elo não para de agarrar o cara dentro da área, eu vou marcar pênalti. Tá? Então, assim, ó, se eu marcar pênalti, tu já sabe. É o Aiello, ele tá agarrando o cara. O cara gritava aqui do meu lado, Aiello, pô, para de agarrar o cara. Ele fazia o meu papel. Eu não tô rasgando a lei, mas eu tô usando, né, a maneira de controlar um jogo, uma maneira de aplicar a regra do jogo sem feri-la. E a coisa da cera é insuportável, né? É horrível. É insuportável. É horrível. O que aconteceu também, acho, com o Léo Jardim, é muito jogador que cai toda hora dentro da área. Cai toda hora. Uma hora vai ser pênalti de fato. Mas aí, quando ele ganha a fama de que toda hora se joga, a tendência é o árbitro se proteger não dando, né? Acreditando que aquilo ali sempre é uma simulação. E é o que acontece também com a cera. Vou te contar o milagre, mas não vou te contar o santo, tá? Por favor. Um atacante... Fique à vontade para contar todos os milagres. Pode contar e mandar tudo. Todos os milagres possíveis. Um atacante lá no Sul. Né? Jogou até no clube aqui do Rio de Janeiro. Um atacante até que teve uma boa fama. Ele chegou lá no Sul para jogar internacional e cavou, acho que uns 3 pênaltis nas primeiras rodadas. Época raiz ainda sem árbitro de vídeo, né? Árbitros novos, né? Cavou assim, pênalti que, nossa senhora, teve um que o cara nem tocou nele e foi pro chão. E aí aconteceu isso e 3 árbitros foram destruídos, triturados. 3 meninos novos. Nós não precisava conversar entre nós. A minha geração. Mas era mais cafajeste, entre aspas, né? Nós não precisávamos conversar. Tu observava muito o jogo, né? Disse, esse rapaz. Mas não deu outra. Não deu outra. 4ª rodada, um pênaltizinho não foi dado. Na 5ª, um pênalti maior um pouquinho não foi dado em cima dele. Na 6ª, o cara quase quebrou a perna dele e o árbitro mandou seguir. Deu 4 pênaltis que ele sofreu que não foram marcados. 4 pênaltis que esse centroavante sofreu que não foram marcados. Ele foi para a rádio e disse, eu queria dizer para todos os árbitros que eu não vou mais me jogar dentro da área. Então, por favor, né, utilize o critério que a partir de hoje você é um cara diferente. Acabou. Acabou o problema. Acabou o problema. Isso é que nem o jogador que reclamava. Nós não precisava conversar. Se ele acabasse com o jogo de um árbitro numa rodada, na outra rodada ele ia ter problema com um árbitro que fosse. Com o árbitro que fosse. Isso falta um pouco na arbitragem, esse corporativismo né, sadio. Mas não é sadio para a arbitragem, é sadio pro futebol. Se todo mundo se juntar e vamos coibir cera, opa, legal. Não vai todo mundo aplaudir? Todo futebol brasileiro vai aplaudir se for coibir, porque é chato pra caramba o negócio de cera técnica, né? Agora não adianta o cara fazer de forma separada, inclusive no próprio jogo teve com outro goleiro, ele não tomou atitude, né? E fazer com outro goleiro lá. Não vai adiantar, não vai surtir. É porque foi levantado os números do Léo Jardim e ele é o jogador que mais ganha tempo com esse tipo de situação. A fama contribui, né? Tem jogador que toma cartão injusto por causa da fama. Eu tinha um goleiro que se adiantava nas cobranças de pênalti. E na época não tinha árbitro de vídeo. Né? É técnico hoje? Hã? Não é técnico. Não é técnico. Não, sério. Você pegava a bola antes de bater. Nossa senhora. Sério, não defendia, cara. Ele dividia. Achei que fosse ele. E a gente fala, não foi ele. Foi até no jogo da Sul-Americana, que eu me lembro qual é o negócio da fama, né? O meu bandeira disse para mim, disse, olha, esse goleiro se adianta. Então, assim, se ele se adiantar,
eu vou marcar o adiantamento dele. Eu digo, perfeito, a regra do jogo. Se ele tá... na época era se adiantar muito. A gente ainda permitia um passinho na frente, a gente não dava bola, né? O cara desse 2 passos, o cara levantava do corpo. Dito e feito, pênalti contra o time dele, o cara bateu, ele se adiantou e ele levantou a bandeira. Volta. Beleza, pô, digo, volta. Só que o pênalti que eu dei, sabe quando tu dá o pênalti? Acho que eu errei. Eu achei que tinha errado no pênalti. Aí quando bateu, ele pegou, eu digo, opa, me salvou. E ele, pum, volta. Eu digo, beleza, voltou. O pênalti volta, o segundo atacante bate e a bola bate na trave. E o meu bandeira me bipou, na época tinha uma bandeirinha, né? Sim. Me bipou porque ele andou também, né? Eu digo, mas só que hoje a regra é essa, né? Se não causar efeito, não tem problema. Se a bola bater na trave, tu não vai mandar voltar o pênalti. Só que na época, adiantou, amigo. Entendeu? Mas são aquelas regras Pois de é, rua, né? aí o meu cagolê me bipou, eu acho, eu olhei pra ele e fiz assim pra ele. Jogou, pô, Jesus já tinha mandado 2 botes para me salvar, né? Não vamos abusar da sorte. É a questão de saber interpretar a lei e saber utilizá-la com justiça. Tá. Né? Esse que é os pequenos detalhes. Você, quando apitava, antes disso, acho que o que ficou feio na questão do Léo Jardim foi o seguinte: o Vasco divulga no dia seguinte um resultado de uma ressonância magnética. Com hematoma. Com hematoma. Eu tinha até apitando hematoma. Pois é. Sei não. Então, e duas situações. Ele sai de campo andando. Depois que ele toma o cartão, ele levanta e sai andando. Sai andando. E detalhe, ele jogou 2 dias depois, ou 3 dias depois, pela Copa do Brasil, que foi o jogo de quarta-feira contra o CSA. Então, assim, tava com dor? Tava com dor. Fez exame de imagem e acusou um ferimento, edema. Ok, mas não pode sair andando e não pode jogar 3 dias depois, então. Esse aqui é o negócio. A gente, vamos combinar, foi Miguel e pronto. Não, lógico. Isso aí nenhum de nós. É a maneira... O grande erro do árbitro foi a maneira de vender a decisão dele. Entendeu? Porque é aquele negócio seguinte, a lei e a inteligência na lei. Atlético Mineiro, já que aqui é para contar a história, eu vou contar. Atlético Mineiro e Corinthians. Eu estou apitando um jogo decisivo no Campeonato Brasileiro. Rincon jogava no Corinthians, não é isso? Esse eu posso contar o nome do santo, não tem problema. Vai uma bola... O Rincon está recebendo atendimento lá de fora do campo. Então, na época, o jogador só podia voltar com ordem do árbitro, certo? Então, a gente esperava a bola não estar próxima àquele círculo e mandava ele voltar para dentro do campo para ele jogar. A bola vai lá no lateral direito do Atlético Mineiro. Lá do lado de lá. Quando chegou a bola lá no lateral direito e ele virou para frente para lançar, eu fiz assim para o Rincon, vem Rincon. E o Rincon entrou no campo. Quando o Rincon entra no campo, 2 metros para dentro, o lateral resolve botar o pé em cima da bola e girar o jogo para o lateral esquerdo, que não estava aqui, era o Rincon. E ele gira o jogo para cá, dentro do Mineirão. Gira o jogo para cá, a bola cai no Rincon, era o Rincon, o goleiro, e o Rincon só dá um tapa para frente assim, tinha habilidade, né? Deu um tapa para frente e ficou na cara do goleiro. Eu senti um silêncio dentro do Mineirão, sabe? Um negócio assim que tu sente o negócio, e eu apitei. Pi! O que foi? Eu disse, Rincon, errei. Te mandei entrar na hora errada. Ele disse, uma bola tava... Eu disse, não, eu sei, velho, mas porra, tá entrando, tá ganhando uma vantagem, assim, desculpa aí, cara, continua tu aqui no jogo. Lateral, porra, cara, presta atenção no jogo, cara, tô mandando o cara entrar, pois é, pum, bola ao chão e segue o jogo. Rasguei a lei. Rasgou a lei. Rasguei a lei. Mas o Rincon estava dentro do campo de maneira correta, dentro da regra do autorizado jogo. Autorizado, tudo como tem que ser no coisa. Rasguei a regra. Você inventou uma regra para se salvar. Rasguei a regra. Ao mesmo tempo que eu rasguei a regra, eu salvei o jogo. Porque não deu polêmica isso. Nem os jogadores do Corinthians... Pelo contrário, todo mundo entendeu na boa. É o drible do Jabá. É o drible do Jabá lá, que eu dei tiro livre direto pro Jabá. Todo mundo entendeu na boa e agradece o respeito ao jogo. Esse código de ética entre jogadores e árbitros existe dentro do campo. Esse o bom senso, ele é muito respeitado por eles. Esse negócio do Jabá aí, eu fui criticado de uma maneira de que o Garrincha não jogaria comigo. O Jabá jogava no Curitiba, era reserva do Curitiba. Nós estamos falando de o último campeonato de pontos corridos, 2004? Não, 2001. Não, o último de mata-mata, qual foi? 2002. Santos campeão. Isso. Jogo do Santos, de Robinho, de Diego,
né? Eu estou apitando o jogo em Curitiba e Santos. O Santos está fazendo 2-0 no Curitiba e mandando no jogo, mandando no jogo, sobrando. E entra o Jabá, que era um atacante, ponteiro. E era o dia do Jabá. O Jabá demoliu com o jogo, o Curitiba vira para 4-2 esse jogo. Não, o Santos vira para 4-2. O Curitiba vira para 4-2. O O Santos Santos estava venceu por- vencendo. tá. Estava vencendo por 2, o Curitiba faz 4, Sim. depois da entrada do Jabá. Ele acabou com o jogo, né? E aí, dá 40 minutos do segundo tempo, já tá... Sabe aquele negócio assim, ó, acabou, né? Curitiba ganhou, parabéns. Vamos acabar aqui o jogo, né? Tava tudo ótimo. 40 do segundo tempo. O cara lança a bola na ponta direita pro Jabá, e o Jabá para na lateral e começa a passar o pé por cima da bola. Não driblar, passar o pé por cima da bola. E cada pé que ele passava, ele dizia assim, olé a torcida, olé de um lado, olé do outro. E o lateral assim parado olhando para ele, né? Daqui a pouco saiu uma das torres gêmeas, que na época era chamada assim, né? Eu sei porque era meu vizinho lá, era de Bagé. O zagueirão tinha mais ou menos 2,5 metros de altura. Ele olha para mim e diz assim, vou quebrar a perna dele. E saiu correndo. Quem é? Hã? Quem é o jogador? Hã? Quem O é André, o zagueiro. zagueiro. O André, o zagueiro. Disse pra mim. Ele avisou, pelo menos. Ele avisou, vou quebrar a perna dele. E saiu correndo. E eu parei e digo, e Mas o que agora? agora? E agora? Sabe quando fica naquele negócio? Aí eu, porque teoricamente não estava acontecendo nada errado no jogo. Sim, né? sim. Apitei, pi! Quando eu fiz pi, o Jabá parou e o André parou. Aí todo mundo olhou para mim. Eu digo, tá, e agora? O que eu apitei? Eu não sabia que eu tinha apitado. Né? Eu digo, indireto, para lá. Marquei um tiro livre indireto contra o Jabá. Perigo de gol. Não, na verdade, eu marquei jogo. Atitude antes da esportiva. Na minha cabeça eu estava marcando jogo perigoso. Eu não estava nem tal coisa. Porque o jogo perigoso é isso, Mas né? era perigoso pro Jabá. Exato. É que nem eu prender a bola. Se eu prender a bola, eu tô fazendo jogo Você perigoso. salvou a vida do Jabá. Eu tô fazendo jogo perigoso, que eu tô colocando em risco a minha integridade. E eu apitei, eu digo, pra mim era jogo perigoso, indireto pra lá. Né? Nossa senhora, o que nós da imprensa, né, falamos na época, eu não apitava mais futebol. O Garrincha nunca jogaria comigo, porque era o drible, arte de driblar e coisa parecida. Mas dentro do campo, o código de ética que existe entre árbitro e Mas jogador... depois você falou isso pro Jabá. Jabá, apitei porque o cara ia quebrar tua perna. Eles sabiam disso. Os jogadores sabiam disso. O capitão do Curitiba vem em mim quando terminou o jogo e disse, deixa comigo que eu vou acabar com ele no vestiário. Obrigado pelo que o senhor fez. Né? O cara do Santos veio para mim e disse, pô, legal, Gaciba. Que bacana. O jogo terminou bem. Cara, o jogo era maravilhoso, entendeu? E ia estragar o jogo, ia virar uma pancadaria absurda. Ia ser um inferno. Pancadaria com perna quebrada. Quatro cartão vermelho, Sim, né? súmula imensa. É a coisa da ia sair, sensibilidade, né? tá? É que nem assim, jogo 4-0, assim, já partida definida com goleada. Não tem que dar acréscimo, tá todo mundo nervoso, galera gritando, 6 minutos de acréscimo. Não, você tá querendo confusão. Ou o goleiro cair e tu expulsar ele por simulação. Tá matando o tempo. Pô, mas tá 4-0, amigo. Inventa problema, né? Exato. A lei manda dar acréscimo todo o tempo perdido. Esse aqui é o negócio do poder discricionário do árbitro. O árbitro tem que ter essa sensibilidade dentro do campo, esse feeling. E eu acho que esse feeling se perdeu durante os anos. E eu não estou falando só de árbitro, tá? Estou falando de jogador também. E se perdeu por quê? Não sei. Eu acho que é mudança de sociedade, mudança de atitude, mudança do comportamento, né? Meus filhos são geração por quê? Né? Se tu disser pro cara, hoje se tu chegar para um árbitro de futebol e dizer o seguinte, cara, nós vamos fazer o seguinte, tu precisa entender a regra do jogo. Tu diz, por quê? A regra está escrita assim. Na regra diz que eu tenho que dar cartão amarelo do coach. Caramba, eu estou te dizendo que eu já passei por isso, por situações, então isso aqui é melhor tu seguir esse caminho e tal. Por quê? Amigo, tu não quer aprender. Tu não quer aprender. Então faz o seguinte, né? A parede é dura. Né? Se tu der de cabeça, tu quebra. Né? Então vai lá e dá. Aí tu deixa o cara bater de cabeça na coisa, não tem outra. Aí vai dar de cabeça, pô, mas é dura, quebra a cabeça. Eu te falei isso 5 minutos atrás. Falou, nem tinha percebido isso. É uma geração, assim, diferente de ser formada, né? E não estou falando só de árbitros, não, né? Estou falando como um todo, né? Acho que vem uma geração assim. É uma geração que a gente tem que se adaptar. Num futebol que hoje em dia, correr é mais importante do que ter técnica. Exatamente. Não é? Você e para a arbitragem também. Sim. E para a arbitragem também. Sim. Não você é diferente. falou que a arbitragem já foi mais respeitada do que é hoje, né? E hoje a gente tem uma característica que vai além do futebol brasileiro, que é o futebol sul-americano, que é um jogo muito falado. É a tal da rodinha. Com 1 minuto de jogo, o cara erra um lateral, ou marca por um lado que não tem que ser, e já tem rodinha em torno dele.
Cara, como é que acaba com isso? É um grande desafio. Porque eu costumo falar o seguinte, pode ser o melhor árbitro do mundo. Se os 22 jogadores não quiserem ajudar, esquece. Exatamente. O árbitro vira passageiro. Não, 22 não. Se 4 não quiserem ajudar... Pode botar o Colina, né? Pode botar o Colina que não segura. O árbitro vira passageiro no jogo. Porque, na verdade, tudo já foi tentado. Né? Só que isso é uma mudança que, se a gente quiser fazer, e aí eu estou falando de futebol brasileiro como um todo, não vai ser uma mudança que vai partir só da arbitragem. Já foi tentado. Cruzada do respeito. Chega perto de mim, amarelo. Chega, não sei o quê. A outra. Não, vamos deixar só o capitão falar. Dura 2 rodadas. Dura 2 rodadas aqui no Brasil. Na terceira já tem cara na orelha do cara. Não tem outra. Vamos dar cartão para todo mundo, botar 50 expulsão por rodada. Estragou o jogo. O árbitro estragou o jogo. Exato. Eu falo muito isso. Não tem que estragar o jogo, não. Na pandemia... Se o cara tá avisado que não pode chegar no árbitro, se ele chegar, é amarelo. Mas o árbitro deu amarelo, depois teve que expulsar. Estragou o jogo, não teve sensibilidade. Mas essa é uma regra... Mais uma naquele pacote de regras que ainda não pegaram, né? Não, mas isso são tudo regras que foram feitas. É que eu digo, isso eu teria vergonha se eu fizesse parte da equipe de arbitragem. Tu tem que fazer uma regra que tu tem que fazer escanteio se o goleiro passar mais de 6 segundos na mão. Por quê? Porque não está sendo aplicada a regra. Porque não está sendo aplicada. Porque a regra era a regra de 8 segundos. A regra de 8 segundos tinha vir direto. Não, agora é a regra de 8 segundos. De 9, depois 8, agora 6, né? 9, 8, 6. Mas tinha a antiga regra dos 6 segundos. Né? Tinha. Que na minha época era o sobrepasso, eram os 4 passos que ele podia dar na mão, né? E o tempo era o tempo que fosse. Né? Não tinha outro. Então a regra foi evoluindo. Mas a regra vai evoluindo para dar autoridade para o árbitro. O spray, o que é? O spray é um dos maiores sinais de falta de autoridade do árbitro. Sim. Se eu preciso fazer uma linha no chão para você ficar parado. Entendeu? A minha geração fazia o quê? Não contava 9,15, contava 10,15. Eu sabia que o cara ia vir 1 metro para cá. Né? Então, tu dava aquele coisa, aqui o limite para vir aqui no coisa, mas se conseguia se manter lá ainda. São as regras do jardim de infância. Depois não se conseguiu mais. Então, isso são coisas que foram mudando no decorrer do jogo, no decorrer da sociedade como um todo, que a gente precisa analisar e aprender que essas alterações foram feitas e hoje em dia é muito mais difícil exercer a autoridade dentro do campo do que era antigamente. Eu me recordo num fato durante a pandemia, num jogo no Maracanã, Gabriel jogava no Flamengo ainda na época, não tem problema de falar sobre isso, porque foi muito público, entendeu? Porque eu me recordei quando tu falou do exemplo. O Gabriel, no início do jogo, ele tenta simular uma falta na intermediária, o árbitro não dá falta, né? E o próprio árbitro, Flávio Souza. O mesmo? Flávio Souza, que foi o árbitro do Léo Jardim. Sim. Né? O Flávio é regra. Eu falei com ele. Regra. E o Gabriel caiu no chão e manda ele, tomate cru, de uma forma alta, para todo o estádio vazio. Todo mundo ouvindo. 5 minutos de jogo. Era Flamengo e Bahia. Vai e vermelho. Tem outro. Os jogadores do Bahia viraram para ele e disseram, e aí? Tá liberado? Vamos poder 90 minutos falar? Foi expulso. Pois teve gente da imprensa que disse que o árbitro tentou estragar o jogo. Usaram esse termo, estragar o jogo. Sensibilidade. Eu digo, mas peraí, quem é que tentou estragar o jogo? Quem é que quase conseguiu estragar o jogo? Foi o Gabriel. Concordo. Nesse exemplo específico, né? Foi o Gabriel, porque acabou cometendo erro e o árbitro aplicou a regra do jogo. Não tem o que fazer, senão a autoridade dele vai embora. Não tem como ele manter a autoridade. Mas o clube foi lá na CBF pedindo que o árbitro não apitasse mais jogo dele. Porque tinha alguma marcação com o jogador dele. Eu digo, cara, não é mais fácil tu falar com o teu jogador, dizer para ele, cara, não faz mais isso, porque tu tá errado. Aí o que aconteceu? 10 rodadas depois, o Gabriel foi absolvido no tribunal, tem que ser uma mudança de todo mundo, foi absolvido no tribunal, né? E 10 rodadas depois o Gabriel fez de novo. E foi expulso de novo. Entendeu? Então, são coisas assim, não aprendeu. Um prende o outro solta, prende o outro solta. Não aprendeu. E aí fica complicado o negócio, né? E acaba que essas reclamações como um todo vão minando o ambiente, né? E transforma a coisa mais difícil. E aí, gostou desse corte? Então vai lá no nosso canal, se inscreva, compartilhe todo o nosso material. E aproveita e também vai nas redes sociais da Colibri, o chopp artesanal, nosso parceiro. Vai lá, experimenta o chopp e acompanhe o nosso conteúdo.